Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Aleluia! Louvamos a Deus por termos um Deus tão maravilhoso, que tem nos abençoado, que tem estado conosco mesmo em meio às dificuldades. Queremos nesse momento dar mais uma vez início a um culto ao Senhor. Nós queremos reiterar aos irmãos a necessidade que nós temos de ter cuidado, de estar atento, na verdade, às orientações. Então os irmãos devem estar ficando em casa, na medida que puderem, obviamente, ficar em casa. Existem algumas pessoas da nossa igreja que estão na frente do trabalho, estão indo para trabalhar nos hospitais, enfermeiros, médicos. Devemos orar pela vida dos nossos irmãos, outros que precisam trabalhar, sair das suas casas para manter o seu sustento, e nesse caso devemos estar orando e intercedendo também por esses irmãos. Mas aqueles que podem, fiquem em casa, e aqueles que, se porventura tiverem necessidade de sair, vamos estar usando máscara, nos protegendo e protegendo também as outras pessoas. Esse é o papel nosso social. Algumas pessoas, elas têm naturalmente perguntado: pastor, vamos abrir a igreja quando? Queridos, essa decisão ela pertence ao Senhor. Nós estamos orando a Deus, né? Estamos pedindo a Deus direção, porque uma das funções do pastor é estar cuidando também dos irmãos, cuidando das ovelhas, e nós não podemos nos precipitar. Não há necessidade nesse momento de nenhuma correria, nenhuma decisão intempestiva, porque nós precisamos respeitar, né, a visão das autoridades da nossa nação, do nosso estado e do nosso município, para que a gente possa proteger uns aos outros, né? Nós temos que ter prudência nesse momento, e pode ter certeza que nós nos preocuparemos sim com a prudência e faremos aquilo que Deus nos direcionar. Dito isso, vamos nesse momento orar ao Senhor e clamar a Ele para que Deus possa continuar nos abençoando e nos dando um culto na bênção do Senhor. Amém? Curve sua cabeça agora. Pai querido e amado, louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Nós queremos Te agradecer por esse momento, Pai, ó Deus, por esse culto ao Senhor, em que nós estamos aqui para aprender mais do Senhor, para vivenciar mais ainda, Senhor, ó Deus, da Tua presença através da Tua palavra. Ministra os nossos corações, uma palavra, Senhor, do Teu coração para nós, mas de uma forma especial pedimos a Ti, meu Pai, ó Deus, pelos irmãos que estão na frente de batalha, pedimos pelos enfermeiros da igreja, que o Senhor guarde eles, os técnicos de enfermagem, que o Senhor esteja, Senhor, indo, Senhor, protegendo, livrando eles, Pai, mesmo, ó Deus, às vezes com as condições, os recursos necessários não tão adequados, mas que o Senhor, meu Pai, seja uma barreira, Pai, ó Deus, contra o novo coronavírus na vida dos Teus filhos, Pai. Te pedimos também pelas médicas, ó Deus, pelas pessoas que estão na frente também na área da saúde, Pai, na área da medicina, que o Senhor possa guardar, Pai, ó Deus, cada um, Senhor, ó Deus, com a Tua boa
e poderosa mão. Pedimos a Ti também que o Senhor abençoe todos os profissionais que precisam sair de casa, pessoas que estão indo trabalhar, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor guarde o Teu povo, Pai, do dia mau. Pai, nos dá um culto abençoado na Tua presença. Essa é a nossa oração e nós a fazemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se os irmãos puderem, abram suas Bíblias no Salmo 127. Nós leremos então o versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, com o meu pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá, enquanto dormem. Esse salmo aqui, ele nos está chamando a atenção, queridos, para a questão da família, a questão da casa. É o Senhor que edifica a nossa casa, é o Senhor que guarda a nossa vida como família, é o Senhor que nos dá o sustento, nos dá a condição. A Bíblia está dizendo aqui que enquanto nós dormimos, Deus providencia todas as coisas para nós. Então, queridos, nesse mês da família, o mês de maio, nós estamos em campanha. Hoje é o 5º dia de campanha de oração pelas famílias. Eu quero sugerir aos amados que estejam em suas casas. Nós estamos, eu, Michele e os meninos, todos os dias estamos lá juntos, damos as mãos e oramos especificamente pelo propósito sugerido por missões nacionais, por nossa Convenção Batista Brasileira. Então nós devemos estar junto com os nossos irmãos, junto com todas as igrejas batistas do Brasil, orando ao Senhor pelas nossas famílias. E nesse momento agora, nós vamos estar orando ao Senhor com uma família da nossa igreja, pedindo ao Senhor que Deus cubra as nossas famílias com a sua bendita e poderosa mão. Amém? Vamos mais uma vez orar ao Senhor pelas nossas famílias. A graça e a paz, meus amados irmãos. Estaremos agora fazendo a leitura da palavra e logo após uma oração. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não pode se abalar, mas permanecem para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro, mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor afligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos protegido, tem protegido cada um dos nossos, Pai. E nesse momento, Senhor, queremos te pedir, Senhor, que o Senhor envie a cura para a nossa nação, Pai. Que nossa nação venha a ser curada, Pai, desse mal, dessa doença que vem trazendo sofrimento para muitas famílias, Pai. E te entrego, Pai, tudo isso nas Tuas mãos. Te peço que o Senhor entre com providência também, Senhor, nas necessidades de cada um. Que o Senhor também não permita que falte nenhum tipo de alimento na casa das pessoas, Pai, em nome de Jesus. Nos fortalece nos Teus caminhos, nos ajuda a nos mantermos firmes, Senhor, nos Teus caminhos, Pai. Desde já nós te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Bom é louvar ao Senhor, bendizer o seu santo nome. Vamos nesse momento louvar a Deus, cantar hinos de louvor ao nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia.
Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém quer duvidar? Sei que há um Deus amigo tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. no silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o anjo houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Um crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Um crente ao ateu, ninguém explica Deus. Aleluia! Bom é render louvores a esse Deus maravilhoso que tem sustentado as nossas famílias. Amém, queridos? Nesse momento, antes da ministração da palavra, nós estaremos fazendo uma oração, mais uma vez, com uma família da igreja, estará orando e também seremos abençoados com um louvor, logo em seguida a oração com a pequena Yasmin. Vamos nesse momento então orar e depois nos deliciar com esse louvor na presença do Senhor. A graça e a paz, povo de Deus. Aqui em família queremos deixar uma palavra para os irmãos essa noite. Em Salmos 46, versículos de 8 a 10, diz assim: Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Louvamos e agradecemos. Oremos. Pai querido, eterno e amado, louvado e exaltado é o teu nome, Jesus. Queremos te agradecer que estamos reunidos aqui entre família, Pai, para poder te louvar, para poder te exaltar, dizer que só tu é Deus, ó Pai. É Deus de perto, é Deus de longe. Peço ao Senhor que fique conosco essa noite, fale em nossos corações, abra nossos ouvidos, abra nossa mente. Que o Senhor, ó Pai, seja nosso alvo, porque o nosso alvo é Cristo. Fica conosco, desde já eu te agradeço, no nome santo e sagrado do Senhor Jesus. Amém. Agora vamos ouvir um louvor. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas no seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente,
no lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, perca ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Aleluia! Glória a Deus pela vida dessa família, de todas as famílias que têm participado, cooperado dos cultos, através de louvores, através de orações. Que Deus abençoe os irmãos, no nome de Jesus. Queridos, estamos estudando sobre os atributos de Deus e temos, ao longo de 8 quartas-feiras, falado a respeito das características de Deus e que essas características elas influenciam a nossa vida de uma forma poderosa. Nós falamos na primeira semana sobre a onipotência de Deus, seguimos falando sobre a fidelidade, sobre a santidade, falamos a respeito da ira, sobre também a onipresença na quinta semana, falamos sobre o amor na sexta semana, falamos sobre a sétima semana, a bondade de Deus, ou melhor, a soberania de Deus, e na última semana, na oitava semana, falamos sobre a bondade. E hoje nós estaremos falando a respeito da onisciência, ou seja, o que significa, pastor, onisciência? Significa dizer que Deus sabe de todas as coisas. Essa é a definição mais simples que podemos trazer para os irmãos sobre onisciência. E os irmãos que puderem, abram suas Bíblias na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, no versículo de número 20, 1 João 3, 20, olha o que a palavra nos diz: pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então, a Bíblia está dizendo de uma forma clara que o Senhor conhece todas as coisas. Por isso, logicamente aqui o apóstolo João está trazendo essa concepção de que Deus é onisciente. Deus, ele sabe de tudo, e se Deus sabe de tudo, certamente nós temos muito a aprender através dessa palavra. Queridos, todas as coisas possíveis, todas as coisas reais, todos os eventos que nós imaginarmos, todas as criaturas, sabe, o passado, o presente, o futuro, Ele conhece todas as coisas. Se nós observarmos ao longo da palavra, nós vamos perceber que Deus conhece a si mesmo, conhece todas as coisas reais e possíveis, e certamente conhece de uma forma simples e poderosa todos os detalhes da existência humana nesse planeta. Se os irmãos puderem acompanhar a palavra em 1 Coríntios 2, versículo 10 e 11. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus
ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Portanto, queridos, Deus conhece a si mesmo através do seu Espírito. Então Deus é um ser perfeito, Ele conhece a si mesmo. E de uma forma, queridos, especial, Ele, o Senhor, Ele mostra na sua palavra que Ele conhece todas as coisas. A carta de João que nós lemos no início, no capítulo 1, versículo 5, vai dizer que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Ali, a questão grega, luz, implica em conhecimento, e treva, ausência de conhecimento. Então, quando diz que Deus é luz, significa dizer que Deus conhece todas as coisas. Nele não há treva nenhuma, ou seja, dele não há nenhuma ausência de conhecimento. Então Deus é conhecedor de todas as coisas. Então Ele conhece todos os pormenores das nossas vidas. E o salmista Davi chega a dizer que o conhecimento de Deus é maravilhoso demais para nós. Se os irmãos olharem nas suas Bíblias, no Salmo 139, versículo 6, explica muito claramente isso, que o Senhor tem um conhecimento que vai além do que nós podemos imaginar. Salmo 139 diz exatamente isso. Os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias. 139, versículo 6 diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Então, de uma forma muito clara, Deus está nos dizendo que Ele não erra, que Ele é perfeito, que o seu conhecimento é ilimitado e que nós, seres humanos, não compreendemos totalmente. Mas a Bíblia chega a dizer, nesse mesmo Salmo 139, que Deus, Ele é tão onisciente que Ele conhece os pormenores da minha vida e da sua vida, querido. Observe no versículo de número 1, Ele diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. E Ele começa a dizer aqui, versículo 2, Ele sabe quando eu me assento, Ele sabe quando eu me levanto. A Bíblia diz que de longe penetras os meus pensamentos. Olha a onisciência de Deus. Ele conhece o meu sentar, Ele conhece o meu levantar, conhece o meu pensamento. O Salmo vai continuando e ele dizendo que Ele conhece, na verdade, o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Portanto, queridos, nada escapa ao conhecimento de Deus. A Bíblia chega a ser tão clara e precisa nesse mesmo Salmo, no versículo 4, quando ele diz: ainda a palavra não chegou à minha língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Então Deus nos conhece, Deus conhece o ser humano, conhece todas as coisas. Mas a grande questão, queridos, não é só a constatação de que Deus sabe de todas as coisas, mas sim o que eu, como ser humano, como servo dele, como alguém que se diz discípulo de Jesus Cristo, preciso aplicar a onisciência de Deus na minha vida. Então, de uma forma bem simples e rápida, primeiro, eu preciso aplicar a onisciência na minha vida, entendendo que se Deus é onisciente, nada pode ser escondido dele, nada pode se esconder do Senhor. Se os irmãos olharem na sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 11, Ezequiel 11, versículo 5, diz a palavra do Senhor: caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: fala, assim diz o Senhor, assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos surgem à mente, eu as conheço. Aleluia! Deus estava dizendo aqui, queridos, não adianta se esconder, porque aquilo que vem à minha mente, Ele já sabe. É o que a Bíblia está dizendo. Imagine que nós conhecemos a Escritura e em todos os momentos a onisciência de Deus é muito claramente exposta. Nós vemos, por exemplo, Adão e Eva tentaram se esconder do seu pecado. Tinha muita árvore naquele jardim,
E eles tentaram se esconder lá com as folhas de figueira, esconder na selva, no jardim lá, na mata. E o que é que a Bíblia nos diz? Que Deus os encontrou. Ou seja, eles não conseguiram, as aves do jardim não conseguiram esconder Adão e Eva. Não somente eles, nós temos também, por exemplo, Caim matou Abel. A Bíblia diz que Caim matou Abel num momento que só tinha eles dois, mas Deus estava lá, Deus também viu. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Por mais que Caim quisesse de repente esconder isso de Deus, mas Deus sabia. Naquele episódio em que o próprio Senhor, em figura corpórea, em uma teofania, aparece a Abraão e fala para Abraão: olha, a tua descendência será numerosa, e diz na verdade que Sara terá um filho. A Bíblia diz que Sara estava na tenda, ninguém estava na tenda com Sara, mas a Bíblia diz que Sara ri. E o Senhor pergunta: por que você ri, Sara? Então Deus sabe de todas as coisas, e então nós não podemos esconder nada de Deus. Você pode esconder dos seus pais, você pode esconder dos seus filhos, você pode esconder dos seus cônjuges, você pode esconder do seu pastor, mas você não pode esconder de Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Lembra de Acã? Acã, ele rouba a capa babilônica, ele rouba, ele pega utensílios que não era para ele pegar. Deus tinha dito que não era para ele pegar. Josué, que era o pastor dele, não viu. As pessoas que estavam ali ao redor não viram, ninguém viu, mas Deus viu. Deus sabe de todas as coisas. Eu me lembro de Davi, armou um crime, digamos assim, quase perfeito, mandou uma carta entregar ao capitão lá do exército para aniquilar Urias. Urias era o esposo de Betseba. Davi havia traído Urias com Betseba, e Betseba engravidou, e não tinha mais o que Davi fazer para esconder, para ocultar o seu pecado. Ele manda matar Urias. Ninguém sabia, mas Deus sabia. Portanto, aprendemos com a onisciência de Deus: não podemos esconder nada do Senhor. Então, queridos, se Deus é onisciente, a própria palavra ele diz que nós não podemos esconder nada dele. No Salmo 98, o único salmo escrito por Moisés, diz assim: diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Então até os nossos pecados ocultos ao Senhor são como luz no rosto dele. Se os irmãos tiverem alguma dúvida sobre isso, por favor, olha a palavra de Deus em Hebreus capítulo 4, versículo 13, um texto muito importante de nós lermos aqui. Diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Queridos, esse texto é muito sério. Nós temos que prestar contas ao Senhor, e nada está encoberto aos seus olhos, tudo está patente aos olhos dele. E é por isso que a palavra aqui nos ensina hoje de que se Deus é onisciente, nós não podemos esconder nada, absolutamente nada dele. A segunda coisa que eu aprendo com a onisciência de uma forma prática é que a onisciência de Deus deve me levar como crente a ter uma extrema reverência, a ser um verdadeiro adorador, até porque a Bíblia diz em João 4 que os verdadeiros adoradores devem adorar ao Pai em espírito e em verdade. Portanto, se eu sei que Deus sabe de todas as coisas, eu preciso vigiar, meu irmão, a minha vida. Eu preciso vigiar as minhas ações, eu preciso vigiar as minhas atitudes. Por quê? Porque o Senhor sabe de tudo. A Bíblia chega a dizer em Provérbios 15:3, os irmãos conhecem esse texto: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, Deus, Ele sabe de todas as coisas, e nós devemos ter extrema reverência. Devemos ter extrema reverência e adoração a Ele, por causa dele conhecer todas as coisas. Os irmãos lembram lá do texto de Gênesis 16, versículo 13, quando Agar, ela toma Ismael e vai para o deserto, no meio do nada, meu irmão. Naquela época não tinha comunicação, não tinha celular, não tinha como alguém achar Agar ali. E de repente Agar deixa o menino de um canto,
a Bíblia diz que ela se afasta por um período do menino, com medo do menino morrer, não querendo ver o menino morrer. A Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino, aparece a Agar, ou seja, o GPS espiritual de Deus nunca falha. Ele localizou Agar no meio do deserto. O Senhor, meu irmão, sabe de todas as coisas, sabe do que nós fazemos, sabe onde estamos e requer de nós adoração e reverência. Quando Agar, ela tem aquele encontro com Deus, ela diz: esse não é o Deus que me vê? Ou seja, pela primeira vez se pronuncia em hebraico Deus que vê, o El Roi, Deus que vê. Então, meu irmão, Deus vê as nossas quedas, Deus vê os nossos fracassos, Deus vê as nossas dificuldades, Deus vê sim as nossas resistências, os nossos orgulhos. Deus vê, Deus sabe de todas as coisas, mas ainda assim, com seu olhar de misericórdia, com seu olhar de amor, Deus fixa os seus afetos em nós. E quando traz essa palavra, meu irmão, é para que eu e você tenha a oportunidade de rever os conceitos, de endireitar as veredas, de aprumar a nossa vida de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então aproveite a onisciência. Para quê, pastor? Aproveitar para eu melhorar a minha reverência, melhorar a minha atitude para com Deus de adoração, para servi-lo ainda mais a Ele em espírito e em verdade. Mas eu quero concluir: se Deus é onisciente, nada se pode esconder. Se Deus é onisciente, eu preciso ter extrema reverência, extrema adoração. Mas se Deus é onisciente, eu posso ter consolo em dias difíceis, aleluia. Se Ele sabe de todas as coisas, meu irmão, Ele não é surpreendido. Deus sabia do novo coronavírus, sabia, pastor. Deus sabia de toda essa situação que enfrentaríamos, sabia. E se Deus sabia e permitiu, meu irmão, eu preciso descansar na onisciência do nosso grande Deus. Deus, Ele sabia, meu irmão. Em muitos momentos nós podemos passar por aflição, mas mesmo passando por aflição, Deus sabe. A Bíblia diz, por favor, em Jó 23, 10, olha o que a Bíblia vai nos dizer. Quando passamos por aflição, Deus sabe. Jó 23, 10 diz assim: mas Ele sabe o meu caminho. Deus sabe o meu caminho, meu irmão. Isso traz conforto, mesmo diante das aflições. Deus sabe o meu caminho, isso traz conforto. Mas de repente você pode dizer: pastor, mas eu sou fraco, eu tenho algumas dificuldades, a fraqueza toma a minha vida. Deixa eu te falar uma coisa: Deus sabe da sua fraqueza também. Observe, por favor, a Bíblia no Salmo 103. O Salmo 103 mostra que Deus conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações. O Salmo 103, versículo 14, vai dizer aqui: pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Deus sabe da nossa estrutura, Deus sabe. Mas sabe o que me alegra? É que mesmo Deus sabendo da nossa estrutura, Ele tem força para nos levantar. Glória a Deus. Deus sabe. Então, nos momentos de dúvida, de vacilação, sabe, queridos, onde nós pensamos muitas vezes em desistir, onde nós ficamos fracos. Observe o Salmo 139, versículo 23 e 24, Salmo 139, 23 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olha que coisa interessante. Deus, de uma forma clara, está dizendo que Ele conhece o nosso coração. Então, coração vacilante, coração que muitas vezes tem uma fé firme, outras vezes se abala. Mas o bom de tudo isso é que o Senhor, ao saber de todas as coisas, Ele conhece o meu coração. E mesmo em meio a dificuldades e as incertezas que nós muitas vezes nos colocamos,
Deus nos tira de lá, Deus nos tira da dúvida, meu irmão, e coloca a nossa vida em um porto seguro na sua onisciência. E eu quero encerrar então. Se de fato, queridos, Deus é onisciente, eu posso receber o consolo do Senhor, porque Ele responde às nossas orações. A Bíblia diz em Isaías 65, versículo 24, a Bíblia diz assim: e será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Deus, Ele responde às nossas orações em meio à aflição, em meio às angústias, em meio às dúvidas, em meio aos nossos questionamentos. Sabe por quê? Porque Ele conhece a cada um de nós, porque Ele sabe de todas as coisas, porque Ele sabe dos nossos problemas, Ele sabe das nossas dificuldades, e de uma forma muito especial, Deus, Ele traz consolo ao nosso coração pela sua onisciência. Por quê? Porque Deus, Ele faz cumprir a sua palavra. Ele sabe da sua palavra e Ele faz a sua palavra se cumprir. Tem um versículo na Bíblia que deixa muito claro isso, e eu amo. Jeremias 1:12. Deus pergunta a Jeremias no versículo 11: o que é que tu vês, Jeremias? E Jeremias diz: eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus diz assim: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. De uma forma muito especial, queridos, o que nós vemos aqui é um Deus que olha para a sua palavra, que vela pela sua palavra. Há um verbo aí, o verbo velar, em hebraico é kishoked, que quer dizer olha para a palavra 24 horas, acompanha algo 24 horas. Se Ele está dizendo eu velo pela minha palavra para cumprir, Ele faz isso pela sua onisciência, porque Ele sabe de todas as coisas, todos os propósitos dessa terra, o propósito da minha vida, o propósito de nós passarmos por uma pandemia como essa, o propósito de nós enfrentarmos qualquer que seja outra dificuldade, o propósito das vitórias que nós temos, o propósito dos avanços que nós temos. Meu irmão, todos esses propósitos estão debaixo da mão de um Deus onisciente, que me conhece, que te conhece, que conhece essa terra, que conhece esse planeta com a palma da sua mão, que sabe todas as coisas desse universo, chama as estrelas pelo nome, e por ser grande em poder, nenhuma delas vem a faltar. Meu irmão, descanse na onisciência do nosso Pai, porque Ele sabe até o que nós estamos pensando agora e projeta todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Eu queria que você curvasse sua cabeça agora. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus, porque é motivo de nós louvarmos a Deus, agradecemos a Ele pela sua onisciência, e nós vamos fazer isso nesse momento em nome de Jesus. Pai amado e querido, Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor sabe de tudo. Pai, nós queremos pedir nesse momento agora que o Senhor visite o nosso coração. Ó Deus, vê se há algum caminho mau, Senhor. Ó Deus, visite a nossa vida, Pai, e nos traga para o prumo, porque nada fica escondido ao Senhor. O Senhor vê todas as coisas. Não adianta nós, seres humanos, acharmos que podemos esconder do Senhor alguma coisa. Não podemos esconder nada do Senhor. Eu quero pedir ao Senhor nesse momento, Pai, que o Senhor visite, Senhor, a nossa mente nesse tempo de pandemia. Se existir alguém, ó Deus, algum crente em Jesus, Pai, que está, ó Deus, me escutando agora, mas que está fraco na fé, ó Deus, que está, Senhor, sendo atacado por conta de tantas coisas, ó Deus, que esse momento imprime sobre nós, pressões externas, internas, emocionais, problemas, ó Deus, das mais variadas ordens. Eu quero pedir ao Senhor agora, Pai, ó Deus, que pela Tua ciência, Pai, ó Deus, pela Tua onisciência, Pai, o Senhor visite os nossos corações agora e nos levante, Senhor, e nos dê graça, Pai, para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado na nossa vida, ó Pai. Mas eu quero te agradecer,
porque, ó Deus, a tua onisciência nos traz consolo em meio à aflição, em meio à dúvida, em meio às dificuldades. A tua onisciência traz para nós, Pai, o consolo de que o Senhor nos escuta. A tua onisciência, Senhor, traz para nós a certeza, meu Pai, que a tua palavra vai se cumprir e que nada que o Senhor prometeu, Pai, vai ficar, ó Deus, sem ser executado, porque o Senhor é onisciente e sabe de todas as coisas. Nós oramos a Ti, meu Pai, agradecidos ao Senhor por tudo, e nós oramos a Ti, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, nos dê um resto de semana debaixo desse Deus que é onisciente e sabe de todas as coisas. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja seminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus, Ele é a minha força. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Eu me alegro em ti,